Boa tarde. Eu sou Juliano Capucho, líder do projeto de construção do novo aeroporto de Vitória. Agradeço ao PMU do Estado e ao Governo do Estado pela oportunidade de, mais uma vez, permitirmos nos comunicar para quebrar paradigmas. Agora, essa tarde de hoje me deram um grande desafio. Falar de um projeto que já dura 15 anos em apenas 15 minutos. Um projeto conhecido pelos capixabas, muito desacreditado pelos capixabas. Um projeto que começou em 2002, quando o então presidente veio ao Estado informando que teríamos um novo aeroporto. Em 2005, foi dada a ordem de serviço para o primeiro período de construção. Em 2007, após apontamentos do Tribunal de Contas da União, essa obra teve a sua primeira paralisação. E, por fim, uma segunda paralisação definitiva com a rescisão contratual em 2009. Então, quando todos já desistiam da construção desse novo aeroporto de Vitória, que por muitas vezes foram piadas dentro dos capixabas, a Infraero, então, cria um novo grupo, da qual eu faço parte, a partir de 2010, com o objetivo de resgatar esse projeto, de construir aquilo que os capixabas já não mais acreditavam. Iniciamos um trabalho de preparação de um novo processo licitatório, de uma nova contratação, e em junho de 2015 foi dada, finalmente, a nova ordem de serviço. Porém, como vamos fazer um projeto, se nem mesmo a tripulação do meu voo acreditava que ele seria viável? Como daríamos continuidade a uma obra paralisada há tantos anos se a população capixaba não acreditava? Essas eram as notícias da mídia naquele momento. Para isso, precisávamos planejar. Para isso, precisávamos dar um basta naquele conjunto de notícias ruins, que só traziam características negativas para o nosso projeto. Fizemos, então, um planejamento daquele mais clássico e profissional possível dentro da cartilha, em todas as áreas de conhecimento, e assim criamos metas e a nossa visão de futuro. Para começar, eu preciso trazer uma equipe, uma tripulação para o meu voo que acredite no meu projeto. Como fazer isso? Montamos então uma equipe genuinamente capixaba. Uma equipe formada por profissionais, engenheiros e técnicos do Espírito Santo, que tinham, além de um desafio profissional, um desafio pessoal. Assim, com esse sentimento de pertencer, de saber que o legado deixado serviria para os seus filhos, para os seus amigos, para toda a sociedade capixaba, nós construímos uma equipe forte, uma equipe que estava disposta a lutar contra toda aquela maré negativa que vinha até aquele momento. Um segundo passo estratégico. Precisávamos convencer a população capixaba de que esse aeroporto, que esse projeto não pararia novamente. Ouvimos muitas piadas, muitas. Iniciamos então o planejamento de trazer a sociedade para dentro dessa obra, para dentro desse projeto. Mas como? Se nós convidávamos a sociedade e a própria sociedade não queria participar. Fomos então os nossos jovens adolescentes, de 15 a 17 anos, nas escolas públicas e particulares, e trouxemos essa garotada que tem um espírito de futuro, de acreditar no nosso país, ainda muito forte. E aproveitamos a oportunidade para eles, como os nossos clientes potenciais futuros, e para os jovens universitários de 18 a 23 anos, de conhecer este projeto. Realizamos mais de 207 visitas guiadas. Mais de 4.000 pessoas da sociedade capixaba visitaram as obras do nosso aeroporto de Vitória. Em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, fizemos uma avaliação de qual era a acreditação nesse projeto antes e depois da visita. Nós avaliamos que cerca de 47% dos que participavam antes da visita não acreditavam nesse projeto, não acreditavam que o aeroporto de Vitória, enfim, seria concluído. Após
a apresentação do projeto, dos benefícios para a sociedade, fazíamos uma nova análise. E a acreditação total, com 100% de certeza que ele se findaria com sucesso, atingia a margem de 68%. Ou seja, um projeto, um trabalho, uma estratégia de baixo custo que começou a trazer resultados. Assim, aproveitarmos a oportunidade para derrubar aqueles grandes mitos que foram gerados contra esse projeto. Quantas vezes eu ouvi? Não, e o mestre Álvaro? Vai bater. E o vento lateral? E a pista não é perpendicular àquela lá? Quantas vezes eu ouvi isso? E a gente tinha oportunidade para derrubar esses mitos. Como vocês podem ver, a nossa nova pista de pouso e decolagem, virada para a Baía de Camburi, ela não está na rota de decolagem do mestre Álvaro. Como vocês podem verificar, o mestre Álvaro está ligeiramente deslocado à esquerda. No alinhamento de decolagem é o ponto mais baixo do mestre Álvaro. O mestre Álvaro é menos obstáculo para a nova pista do que é, por exemplo, Morro da Fonte Grande, Morro das Antenas, as elevações do centro de Vitória são para a pista atual. E quando eu falo a pista atual, por mais que várias piadas surgiram, o aeroporto de Vitória é um aeroporto muito seguro. E quem diz isso não sou eu, é a estatística. O único acidente com vítimas no aeroporto de Vitória aconteceu na década de 60. Nós temos mais de 67 mil pousos e decolagens por ano, sem nenhum acidente. Dizer que o aeroporto, com esses números, é perigoso, não passa de mito. A nova pista de pouso e decolagem, então, que não está alinhada com o mestre Álvaro, está afastada dele 10 quilômetros de distância. Se o mestre Álvaro fosse obstáculo, o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, não operaria, em virtude do Pão de Açúcar. E ainda eu ouvi, muitas vezes, que essa nova pista era perpendicular à pista existente. Como vocês podem ver, ela não é perpendicular. Essas duas pistas têm uma diferença de graus de apenas 40 graus. Portanto, se não são perpendiculares, não há o que se falar de vento lateral. Eu trago para vocês, por exemplo, a nossa rosa dos ventos. Aquele é o vento predominante em direção e intensidade no aeroporto de Vitória. Essa é a pista existente. Uma aeronave sempre pousa e sempre decola contra o vento. A nova pista tem essa configuração. Observe que o vento predominante em Vitória é o vento nor-nordeste, que é favorável à operação das duas pistas. Não há o que se dizer que um vento lateral irá atrapalhar a operação das aeronaves. Não irá. E para chegarmos num projeto, na execução de uma obra desse porte, de mais de R$500 bilhão, é preciso que toda a cadeia de validação, órgãos reguladores, Agência Nacional de Aviação Civil, Comando da Aeronáutica, tenham previamente aprovado esse projeto. E nós passamos por tudo isso. Assim, dizer que o aeroporto de Vitória está construindo uma nova pista, a Infraero está construindo uma nova pista perigosa, nada mais é do que mito. Além de ser mais segura do que a pista existente, porque nós não temos edificações, não temos elevações, não temos redes de alta tensão, torre de telecomunicações, no setor de aproximação, não temos nada disso, tornando a operação para a nova pista ainda mais segura. Por fim, nós atingimos, com aquelas visitas, uma bolha de acreditação, que foi, naquele trabalho, para cada turma que ia nos visitar, crescendo. E quando atingimos 40% de execução das obras, tivemos a grata surpresa. O governador do estado pediu a realização de uma visita às obras em conjunto com toda a bancada capixaba. Esse foi o grande momento da virada, onde os nossos representantes puderam ver que, na prática, aquele era um projeto real que estava acontecendo. Dali em diante, nós unimos todas as forças do Estado do Espírito Santo, em todas as esferas, municipais, estaduais, federais, de todos os poderes. E às vezes, como é comum nos diversos projetos como esse, riscos não previstos podem atrapalhar. Porém, riscos não previstos também podem ser grandes oportunidades. Logo após a visita, recebemos o então ministro dos Transportes, que havia acabado de assumir aquela pasta do governo federal, que veio a Vitória dar a ordem de serviço de um outro projeto, que não conhecia do histórico do aeroporto de Vitória, que disse:
que as obras do aeroporto de Vitória provavelmente não teriam continuidade em virtude da grave crise econômica que o país vivia, em virtude da falta de recursos financeiros. Isso foi uma facada no coração de todos os capixabas. Um grande risco negativo, que foi transformado em uma grande oportunidade. No mesmo momento, toda a bancada capixaba, independente de visão partidária, se uniu e foram ao ministro do Planejamento, ao presidente Michel Temer, ao ministro dos Transportes, solicitar que o aeroporto de Vitória fosse um projeto prioritário do governo federal. E isso permitiu essa curva de desempenho. Nós não tivemos, neste contrato, nenhum dia de atraso para pagamento de medições da construtora. Não tivemos o apoio total do governo federal, em virtude da luta de todos os capixabas por esse projeto. Aqui nós temos a curva do planejamento e da execução, o que nós tecnicamente chamamos de curva S. Observe que desde a ordem de serviço de junho de 2015, nós vemos cumprindo todo o planejamento à risca. Quando dizemos que a obra estava a todo vapor, que a sociedade não acreditava, mas quando esse fato aconteceu, a própria sociedade, a própria imprensa mudou de opinião. Enfim, uma obra literalmente decolou. E um fato muito interessante que aconteceu foi um problema técnico que eu aproveito para trazer uma reflexão, principalmente a nós, servidores e empregados públicos que representamos a sociedade. Vivemos um momento de crise, em que, nunca como antes, necessitamos de uma parceria entre a iniciativa pública e privada. Por que nós temos que ser burocratas, como foi dito? A burocracia faz parte do processo e é necessária. O que precisamos fazer é nos anteciparmos, planejarmos e executarmos antes do leite derramar. No nosso projeto, nós buscamos uma parceria com a empresa contratada. E isso é importante. O gestor público tem que enxergar a empresa contratada, a empresa privada, o mercado privado como parceiro e não como uma oposição. Para você ter uma ideia, uma das vigas do nosso terminal de passageiros começou a apresentar microfissuras. Toda a estrutura do nosso terminal ela é em pré-moldado, começou a apresentar microfissuras. E nossa equipe técnica, muito competente, fez uma análise, um estudo, trouxe os melhores especialistas do Brasil, fizemos simulações para avaliar se havia risco estrutural para aquele terminal. Todos foram unânimes, não há risco nenhum. Quando, de repente, o diretor-presidente da construtora chega para mim e diz, eu jamais vou esquecer essa frase, eu jamais vou ter a tranquilidade se eu souber que fiz apenas 99% desse projeto com 100% de qualidade. Ele mandou retirar todas as vigas, mesmo nós validando, mandou retirar todas as vigas, mandou colocar peças novas, trabalhou sábado, domingos e feriados para a recuperação dos prazos, sem que isso custasse um centavo a mais à administração pública. Essa parceria público-privada dentro da legalidade, dentro da responsabilidade do agente público, mas não significa que eu tenho que estar ali para atrapalhar. Eu tenho que estar ali para ajudar. Enxergar que o sucesso da construtora é o sucesso da administração pública. Enxergar que quanto antes ele terminar a obra, maior a margem de lucro dele. Antes eu entrego todo o benefício para a sociedade. Das 94 obras auditadas pelo Tribunal de Contas no ano de 2017, obras com recursos federais, nós estamos naquela lista. Apenas 22 não apresentaram indícios de irregularidades graves. Nós estamos nessa lista. Nós recebemos a auditoria do Tribunal de Contas neste ano de 2017 e o nosso projeto foi aprovado com louvor. É essa parceria, é essa quebra de paradigma que eu quero trazer para vocês. Precisamos ser parceiros e podemos, sim, concorrer com o mercado privado. A Infraero vive isso hoje. Hoje nós temos concorrentes privados.
Essa é a nossa visão de futuro. Esse é o nosso novo terminal de passageiros, essa é a nossa maquete eletrônica. Onde temos hoje, novembro de 2017, 95% do projeto concluído. Nossa maquete eletrônica, que eu não tenho dúvidas, será o melhor aeroporto do país. E essa é a nossa realidade. Isso não é uma maquete eletrônica. Isso é o nosso novo terminal de passageiros. Esse é o nosso novo terminal de passageiros. Sem dúvida, seremos o melhor aeroporto do país. A nossa nova pista de pouso e decolagem, em fase final de execução. O que eu quero dizer é que um projeto desse porte não é um projeto da administração pública direta, infraero, somente. Ele é um projeto de toda a sociedade. Ele é um projeto seu, ele é um projeto seu, ele é um projeto seu. Ele não é um projeto do governo. Ele é um projeto de governo. Senhores passageiros, apertem os cintos. Nossa decolagem para o novo aeroporto de Vitória está autorizada. Obrigado.